Vamos, se calhar, entrar no período da ordem do dia. Senhores vereadores, quem quer usar da palavra? Eu. Muito bem. E eu. A vereadora Sofia também pediu, não pediu? Sim, sim. Muito bem. Eu também, Sr. Presidente. Ricardo também. Muito E bem. eu também, por favor. Vereadora Inês. Portanto, então começa a vereadora Sofia. Eu também. Então deixa-me começar a mim. Eu começarei eu e dando aqui nota daquilo que é hoje o dia 19. Peço desculpa. Só aqui uma nota. Dia 19 de abril, ou seja, nós hoje estamos numa outra fase de desconfinamento relativamente àquilo que é a pandemia em Portugal. Felizmente o município de Santarém está com dados que são ainda bastante satisfatórios. Eu digo ainda porque ninguém está livre de as coisas poderem de um momento para o outro não ficarem bem. Dizer que atualmente, ainda não recebemos os dados de hoje, do dia 19, temos os dados do dia 18, que fique claro que estou a falar dos dados do dia 18, temos 5 casos ativos no nosso concelho, temos 9 pessoas em vigilância ativa e, portanto, temos uma incidência cumulativa de 12 casos por 100 mil habitantes. Portanto, e recordo que estamos 10 vezes abaixo daquilo que é o índice para termos medidas que possam ser mais restritivas relativamente àquilo que é as medidas que existem hoje relativamente ao Covid. Desculpa, estão-me a ver e ouvir? Estão-me a ver e ouvir? Sim, estamos. Agora estou. Desculpa, porque eu tenho estado o dia 2 todo com problemas no Teams, já pedi para os serviços informáticos verem, agora deixei de vos ver, é que eu E fiz agora esta. está alguém a partilhar o ecrã, creio que a Sofia pode estar a partilhar o ecrã dela. Estou a partilhar o ecrã. Sim, a Sofia está a partilhar o ecrã, sim. Ao lado do microfone, clica aí nessa seta. Isso mesmo, aí mesmo, clicar, que é para sair da... Isso, pronto, já estamos bem outra vez. Foi sem querer, deve ter carregado aí sem querer. Pois mesmo, se eu quisesse não sabia fazer. Obrigada. Dizer que hoje o nosso concelho foi um dos concelhos dos muitos que felizmente conseguiram hoje avançar relativamente àquilo que é o desconfinamento do nosso país. Estamos numa outra fase de confinamento, os restaurantes abriram, as escolas começaram. Felizmente não se colocou em cima da mesa aquilo que foi falado até há pouco tempo, que eram os concelhos limítrofes, que poderiam ter aqui algumas questões sobre os concelhos que estavam imediatamente ao lado terem problemas e ficarem também com as mesmas condicionantes que aqueles que tinham rácios superiores àquilo que é exigido pela lei. Portanto, isto é tudo muito terno. Eu também quero aqui expressar um abraço solidário para os concelhos, para os 4 que tiveram que regredir nas suas medidas, para aqueles que se mantêm nas medidas, porque isto é muito terno. Basta uma empresa, basta uma autarquia, podemos ser nós, basta uma entidade qualquer ter alguns casos, imediatamente este rácio é ultrapassado e traz constrangimentos a todos nós. E, portanto, gostava de expressar primeiro também a solidariedade para com esses conselhos e dizer que aos nossos municípios que se mantenham com aquilo que têm feito até agora, que é cumprir as regras de uma forma exemplar, que nos permite hoje ter um rácio de 12, e repito, 12 por 100 mil habitantes, que eu acho que é muito importante. O outro facto que queria falar, e eu também enviei a semana passada alguns e-mails, alguns SMS para os senhores vereadores e também para a Assembleia Municipal e para outras entidades, para os partidos, que têm a ver com o seguinte. O município de Santarém, alguns dos bombeiros sapadores
têm feito greve por via do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores. Eu queria aqui expressar, e estamos na reunião de executivo, queria aqui expressar a minha preocupação por este sindicato estar a forçar algo que na lei não é permitido. Eu sei que não são os bombeiros todos, são 12 bombeiros que têm um advogado, ainda na semana passada tive reunião com o advogado e os bombeiros também tiveram, nós tivemos a reunião com os bombeiros e teve um advogado. E também estou a medir as palavras estou a medir aqui as palavras pelo que vou dizer. Eu sei que esse advogado já conseguiu uma vez parar o país através de uma greve dos combustíveis. E é o advogado que o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores tem. E está a tentar fazer o mesmo com os bombeiros de Santarém, com os bombeiros sapadores de Santarém. Eu quero dizer a todos e a todas que estão a ouvir nesta reunião de executivo que seja qual for o executivo que esteja à frente do município de Santarém, há uma coisa que ninguém pode fazer, que é ir além da lei. E eu quero dizer que nós temos pareceres da CCDR, da IGF, da DGAL, do Supremo Tribunal Administrativo, que tem vários acórdãos sobre esta matéria. Temos pareceres dos nossos consultores, o Dr. Montalvo tem pareceres que não podemos pagar. Portanto, eu só quero aqui alertar que o município de Santarém, essas reivindicações estão a ser excessivas, estão a pôr em causa aquilo que é a proteção de pessoas e bens. E acho que este sindicato está-se a exceder. Acho que os advogados que os representam, pensando que podem parar o país, mas estão a falar com privados. E os privados, dentro da sua limitação para pagar, não a têm. Os municípios têm essas limitações. E as limitações estão previstas na lei. E, portanto, nós não nos deixamos condicionar, só lamentamos que estejam mal informados, que não conheçam o Código de Procedimento Administrativo, que não se queira respeitar entendimentos da IGF, da DGAL, do Supremo Tribunal Administrativo, a exigir coisas que nós não podemos pagar. Eu quero dizer que, mesmo que eu quisesse, claro que eu irei respeitar estes pareceres que temos, mas mesmo que não os quisesse respeitar e dissesse à divisão de recursos humanos e à divisão financeira para pagar, eles também não o pagavam porque eles sabiam que estavam a violar a lei. E isto tem que ser dito. Tem que ser dito porque são alguns bombeiros pertencentes a este sindicato que o estão a fazer. Isto são coisas complicadas, aproveita o momento, aproveita tudo isso. Agora há uma coisa que é o seguinte, nós temos a responsabilidade de cumprir a lei. E hoje todos sabemos, quem não cumpre a lei, imediatamente tem aqui uma série de condicionantes, tudo aponta. Mas quando a queremos cumprir, aparece muita gente a falar contra isso. Eu quero também fazer aqui um agradecimento aos recursos humanos, à vereadora, aos nossos serviços jurídicos, aos nossos consultores externos, por tudo que têm feito para resolver esta melhor situação. E ao comandante e a todos os restantes. Agora, vejam uma coisa que é o seguinte. Veio outra pré-aviso de greve. Há serviços mínimos que têm que ser cumpridos. Eu só peço que todos entendam o que está aqui em causa. Nós estamos em contratar mais bombeiros, temos nesse procedimento de contratação de bombeiros, temos reserva de recrutamentos, queremos ir buscar mais bombeiros. Agora não podemos ultrapassar a lei. E muitas vezes quem está habituado a lidar com o privado e a tramitar com o privado e a discutir com o privado, esquece que há leis que aqui estão. E se outros municípios o fazem, os outros municípios que o fazem, eu acho que também devem pedir pareceres às entidades que os têm. Agora, o município de Santarém, tendo pareceres a dizer que não pode pagar da IGF, da DGAL, consultores externos, da CCDR, não pode pagar. Mesmo assim, pediu mais novamente um parecer à CCDR, nós sabendo que em 28 de março de 2019 a CCDR disse que levou à reunião de coordenação jurídica com a DGAL, com as 5 CCDRs e com a IGF, que diz que os bombeiros municipais, nos termos do artigo 29, número 13 e 38 do Decreto-Lei de 106 de 2002, de 3 de abril, não têm direito a oferir qualquer suplemento remuneratório pelo trabalho suplementar prestado no horário de trabalho definido. Isto é o que está aqui definido. Está consensualizado por diversas entidades. Eu aceito que existam advogados que não sabem o que é, não estejam muito familiarizados com o direito administrativo. Agora, também vos posso dizer, sei que esteja cá o Ricardo Gonçalves, seja cá o A, o B ou o C, seja cá o executivo que for, com os pareceres que temos, ninguém pagará
ninguém irá ao encontro das necessidades que quer. E, portanto, lamento que haja esta pressão numa altura que estamos com uma pandemia em que nós fizemos juramentos. E quero também aqui dizer uma coisa que é o seguinte, sem problema nenhum. Já fizeram queixas do Presidente da Câmara, porque o Presidente da Câmara disponibilizou uma ambulância para outra corporação de bombeiros que tinha a sua avariada, que estava a violar a lei da greve. Eu quero dizer e assumir aqui em reunião de executivo que isto sempre foi uma prática no município, ou um outro equipamento está avariado e outros podem disponibilizar e nos pedem, nós fazemos. As informações que tenho, jurídicas, é que não violei a lei da greve. Mas se a violei, por emprestar uma ambulância a outra corporação, cá estou para assumir as responsabilidades de ter reforçado uma ambulância da corporação que tinha a sua ambulância avariada. Portanto, são o tipo de situações com as quais nós temos de nos habituar a viver, mas cá estamos. Já paguei multas ao Tribunal de Contas para crianças que tivessem transporte para ir para as escolas, já tive outros processos e estou tranquilo. Nós, quando somos eleitos para estes lugares, fazemos um juramento. E o juramento é defender os calabitanos, defender as pessoas e bens deste Conselho. E é isso que estamos a manter. E, portanto, só queria aqui deixar, no Presidente de Ordem do Dia, a pressão que está a ser feita, acho-a inacreditável. E, portanto, como eu disse, se houve bons advogados que conseguiram parar o país com os transportes e com a... Não estão-me a ouvir? Agora sim, tinha o micro desligado, Presidente. Mas já há muito tempo. Não, só agora. Peço desculpa. Houve outros advogados que conseguiram parar o país, então... Pronto, mas quero dizer que nós não nos podemos deixar condicionar por isso e cá estamos. Assumiremos todas as consequências, neste caso, o Presidente que tem os bombeiros municipais, tem tudo isso, os chapadores, assumirá todas as consequências. Porquê? Porque os pareceres que tem não o pode fazer. E repito, se eu desse ordens à Divisão de Recursos Humanos e à Divisão Financeira para pagar as exigências que são feitas, seria recusado por estes dirigentes porque eles próprios informaram que não o poderiam fazer. Eu só quero que isto aqui fique claro, queria dar esta informação e disponibilizaremos toda a informação, todos os pareceres que temos e outros, é fácil de ir, basta ir à jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo sobre outros municípios que tiveram situações semelhantes e, portanto, que aqui está. Esta é a minha intervenção. Vereadora Sofia. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os demais vereadores e todos os presentes nesta reunião. Estamos hoje a entrar na segunda fase do desconfinamento, com muita alegria nossa, penso que é unânime o sentimento, e a par de todos os apoios, eu apelava para o seguinte, a par de todos os apoios que estão a ser dados ao comércio local, parece-nos essencial nesta fase, e não podemos ser alheios à realidade que estamos a passar, parece-nos essencial a tolerância da fiscalização municipal relativamente a tudo que não esteja relacionado, obviamente, e de forma direta com a saúde pública. Não podemos ser alheios, designadamente às enormes dificuldades que a restauração está a passar. Não é hora da caça à multa. Tem de existir a tolerância nesta fase. Há que fazer, sim senhor, a fiscalização, mas uma fiscalização numa vertente pedagógica. Acho que isto, nesta fase, é essencial, é fundamental. É hora de recuperarmos a nossa economia. Eu penso que isto, nesta fase, é muito importante centrarmos nisto. Não é hora da fiscalização municipal andar em cima, e passo a expressão,
dos toldos que não estão uniformes, nas florzinhas que não são todas da mesma cor, que não são de a cor que manda o regulamento. É hora de nos focarmos na recuperação da nossa economia. Obviamente, quando eu falo na tolerância, não falo na tolerância no que toca à saúde pública, a tudo que põe em causa a saúde pública. Não é isso. É tudo o resto. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereadora Virgínia. Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os demais presentes nesta reunião. Como já foi referido pelo Sr. Presidente, cumpre-se realmente o estipulado no plano de desconfinamento do país e a educação, bem como outros setores da nossa sociedade, viram hoje cumprir a terceira fase e última deste desconfinamento. E claro que também já referiu o Sr. Presidente algumas exceções que infelizmente ainda acontecem, mas também temos que pensar que por pouco tempo, e também não são assim tantos os concelhos, e rapidamente estarão também contemplados com esta terceira fase de desconfinamento. Contudo, a partir de hoje, a nossa realidade fica, e também como referiu a vereadora Sofia, fica mais semelhante à normalidade que nós conhecíamos. Portanto, estando na educação todos os alunos, a partir de hoje, em regime presencial, o que já não acontecia há muito, muito tempo. Este processo foi iniciado a 15 de março, com a abertura do primeiro ciclo do pré-escolar e também das creches, e as atividades de tempos livres desta faixa etária. A partir de 5 de abril, voltaram os alunos do segundo e do terceiro ciclo, e hoje, finalmente, os alunos do ensino secundário e do ensino superior viram também o seu regresso à escola. O que eu espero é que realmente o ensino presencial se mantenha até ao final do ano letivo, pois será sinal que está tudo a correr bem, não só para os nossos alunos, mas também para a comunidade em geral, significando que estamos todos a cumprir a nossa parte neste processo, cuidando de nós para cuidarmos de todos. A luz, já não a vejo tão ao fundo do túnel, já está um bocadinho mais para além do fundo do túnel, já está um bocadinho mais próxima. E isso deve-se à testagem massiva que tem sido feita e à vacinação, não só dos profissionais da educação, mas como estou a focar em relação à parte da educação, uma grande parte dos profissionais da educação já estão vacinados, tendo acontecido a maior vacinação no último fim de semana. Portanto, o ensino à distância foi a estratégia criada para bem de todos, as aprendizagens puderam continuar, mas todos temos consciência que o ensino presencial serve melhor tanto os alunos como os professores, permitindo outro tipo de interação e também o contacto social, também ele tão necessário ao nosso desenvolvimento. E é na sociedade onde nos inserimos que temos que pensar a partir de hoje. Tal como os restaurantes e toda a nossa economia tem que ser colocada em atividade, teremos de cumprir todos nós também escrupulosamente as regras para que em breve possamos voltar aos contactos mais alargados dentro da nossa comunidade, nas comunidades vizinhas e até voltar a passar as fronteiras. Portanto, a escola tem também este papel de sensibilizar para o mundo à nossa volta, fazer parte da solução para os problemas e educar para uma cidadania ativa e responsável. E tenho a certeza que os agrupamentos do nosso concelho o irão fazer, para bem do nosso concelho e para bem de todos em geral. Portanto, quero desejar votos de um excelente regresso à escola para todos. Finalmente podem estar todos novamente num espaço que tanto gostamos, professores e alunos.
e aqueles que o fizeram hoje, depois de largos meses de afastamento, com certeza que estarão muito contentes. E os restantes também, por terem de volta os colegas mais velhos. Solicito, após esta intervenção, à senhora vereadora de Educação que nos dê nota de como têm corrido as testagens nos diversos agrupamentos do Conselho, bem como está a decorrer o processo de vacinação, e ainda, porque hoje foi dia de regresso à escola, como já referi, se haverá alguma informação de como decorreu esta terceira fase de desconfinamento com o regresso dos alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário às nossas escolas do Conselho. Portanto, agradeço e tenho dito, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Vereadora. Vereador Rui Barreiro. Então, muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos de saúde e assim continuem, assim como os vossos familiares, mantendo, obviamente, os comportamentos de menor risco possível, de forma a contribuirmos todos para que esta fase da nossa vida coletiva possa funcionar o melhor possível. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Presidente a informação que deu sobre a questão dos sapadores, dizer que eu não faço política com essas matérias e, portanto, julgo que nem toda a gente é assim, mas enfim, eu julgo que isso é um assunto que tem que ser resolvido e bem resolvido. Não acredito que haja nenhum Presidente de Câmara que não queira pagar o que deve aos seus trabalhadores e, portanto, pela minha parte, enfim, estou certo que não ouvirá, enfim, nada que tenha a ver com outro tipo de comportamentos. Infelizmente, o Sr. Presidente referiu que já foi multado por causa de algumas razões pelo Tribunal de Contas. Eu também tive a minha dose. Olha, por exemplo, fui multado por causa do investimento nos amiais. No Amiens, eu sei. No Amiense, estranhamente, desapareceu um parceiro jurídico que, infelizmente, o seu autor já tinha falecido e, portanto, o autor não pôde testemunhar no Tribunal de Contas que tinha elaborado esse parecer e, apesar de todos os vereadores da oposição que prestaram declarações, todos eles, justiça lhe seja feita, todos eles terem testemunhado que o parecer existia e que tinha sido presente na reunião de Câmara, o que é certo é que nós acabámos por ser multados e, portanto, todos os vereadores que estavam em exercício, todos eles pagaram uma multa por causa desse apoio ao Amiense. O que é certo é que fizemos aquilo em consciência e hoje voltaríamos a fazer o mesmo porque considerámos que estávamos a cumprir a lei, tal e qual como era previsto nesse parecer, e estávamos a resolver um problema. Por sinal, hoje na reunião de Câmara 2 temos mais um apoio ao Clube Desportivo Amiense, mas não deixa de ser bom recordar que isso também não é nada de extremamente anormal. Infelizmente é até excessivamente normal e, portanto, os autarcas acabam muitas vezes por ser responsabilizados e serem chamados à atenção por matérias que têm a ver com o interesse do desenvolvimento do seu concelho e não por outras razões. E, portanto, julgo que também é um bom combate que a Associação Nacional de Municípios devia trabalhar no sentido de evitar que este tipo de situações aconteçam. Todavia, eu não posso deixar de repudiar com veemência duas coisas. Um primeiro vídeo que saiu sobre o mercado municipal e sobre a decisão que a Assembleia Municipal tomou, que, enfim, mostra aquilo que a política tem de pior, que é uma manipulação daquilo que foram as opiniões dos deputados municipais na Assembleia Municipal. Como se sabe, digamos que o PS não tem maioria na Assembleia Municipal e o que é certo é que houve votos das diferentes bancadas que chumbaram aquela proposta que foi apresentada. Infelizmente, não se conviveu bem com essa decisão, uma decisão democrática, e produziu-se um vídeo altamente manipulador e até, eu diria, ofensivo para alguns dos eleitos da Assembleia Municipal. Certamente eles poderão defender-se, mas eu não queria deixar de marcar aqui esta nossa posição relativamente a essa matéria. Infelizmente, também o PSD fez sair um comunicado a propósito dos terrenos cedidos à Lactogal,
que também enferma desse defeito da politiquice e de chamar a atenção de meias-verdades e, portanto, o que eu lamento profundamente. Aliás, se eu soubesse que o PSD iria emitir este comunicado, provavelmente tinha proposto aos meus colegas da Câmara para votarmos contra, porque nós votámos, abstivemos no sentido de, enfim, viabilizar politicamente aquilo que era a recuperação de um espaço, mas não vou fazer muito mais comentários, mas queria apenas solicitar ao Sr. Presidente, na próxima reunião de Câmara, me fizessem chegar, até à próxima reunião de Câmara, me fizessem chegar duas informações que o podem fazer, e depois a outra pergunta é uma pergunta mais política. Mas as duas perguntas que têm resposta é, em primeiro lugar, como é que o PSD votou na Câmara Municipal e na Assembleia os tais protocolos que são apelidados de ruinosos para o município nesse comunicado que foi elaborado. E, portanto, é tão simples quanto isso, é só ver como é que o PSD votou, quer na Assembleia, quer na Câmara, os ditos protocolos aprovados. Resta-me lembrar que, por exemplo, eu não tinha maioria absoluta e, portanto, se não tivesse havido alguma vontade de esse protocolo ser aprovado, ele teria sido chumbado. E, portanto, que às vezes convém refrescar a memória. Depois, perguntar quando é que o terreno adquirido permitiu que se instalassem lá indústrias, porque quando ele foi adquirido ainda não era possível instalar lá indústrias. E, portanto, em que altura, em que ano é que isso aconteceu, para ficar claro quem é que permitiu que agora a Câmara receba terrenos onde pode efetivamente instalar áreas industriais. E por último, e esta já é a pergunta que eu já fiz da última vez, mas sou obrigado a fazê-la novamente depois deste comunicado, é porque é que desde 2005 até 2021, de facto, o município não desembrulhou este processo, porque diz que demorou mais de 20 anos a encerrar um acordo justo e, portanto, a questão que se põe é porque é que não foi desembrulhado mais cedo, porque se demora quase 20 anos a desembrulhar todos os problemas que temos aí pendentes, provavelmente não os resolvemos. E a propósito de problemas pendentes, este comunicado trouxe-me à memória a situação do pavilhão de Pernes e dos imbróglios criados com um terreno em que houve um negócio que supostamente iria permitir a construção do pavilhão de Pernes, mas que, pelos vistos, os proprietários é que ficaram a arder. E, portanto, não sei se estão à espera de mais 20 anos também para resolver o assunto, mas gostava de saber o que é que foi feito para desembrulhar esse embrulho que, por sinal, até foi feito numa altura em que o PSD tinha a maioria absoluta e, portanto, podia resolver os assuntos como quisesse. E, portanto, esta é outra das perguntas que eu tinha para fazer. Depois, relativamente a matérias que já aqui foram faladas, eu gostava de que a Viver Santarém nos informasse qual é a tabela de preços que está efetivamente a praticar a todos os utilizadores, bem como os arrendamentos que faz, nomeadamente relacionados com o restaurante e os espaços que são concessionados pelaquela empresa. Portanto, gostava de saber os preços praticados e as informações sobre essa matéria. Também gostava, nós já tínhamos falado nisso, mas gostava de recordar que a empresa Pitagórica fez um inquérito à população scalabitana para a Viver Santarém, ou melhor, para as águas de Santarém. Nós, na altura, falámos nisso e solicitámos que, na sequência desse trabalho da empresa Pitagórica, que fossem fornecidos os resultados desse inquérito e, portanto, gostaríamos de reforçar o pedido de que nos fosse fornecida o resultado desse inquérito solicitado pela empresa Águas de Santarém. Depois, queríamos perguntar ao Sr. Presidente, a propósito do presídio militar, cujo contrato de promessa de compra e venda é de janeiro de 2009, de facto ainda não tem 20 anos, mas já tem uns aninhos, se já houve, desde esse contrato de promessa de compra e venda, se houve algum contrato adicional, ou se continuamos ainda à espera desse acerto entre a Estamo e o município de Santarém,
com claro prejuízo daquele espaço, porque, como diz o povo, nem o pai morre, nem a gente almoça. O que é certo é que o contrato de promessa de compra e venda não se concretizou, o espaço não é do município e vai-se degradando. Enfim, o município ocupa 500 metros quadrados, enfim, mais eventualmente fornece às associações possibilidade de poderem lá arrumar algumas matérias, mas o que é certo é que não há meio de fecharmos essas questões. Sei que houve uma empresa, juro que a Mida Terras, que fez lá obras a pedido do município, mas o que é certo é que, enfim, não há nada de novo e, portanto, gostávamos também de saber o que é que se passa e que medidas é que o município pensa tomar para evitar a degradação de um património importante, não só para a cidade, mas também para o concelho. Por último, queria relembrar, Sr. Presidente, que eu pedi que me fossem fornecidos, em nome do Partido Socialista, que nos fossem fornecidos esclarecimentos sobre o estudo económico do mercado municipal. A pergunta era simples, era, no estudo económico, qual é a estimativa de custo de arrendamento das lojas e dos espaços do mercado municipal que serviram de base a esse estudo económico. Ainda não obtive a resposta. E gostaria de, enfim, que o Sr. Presidente providenciasse, junto de quem fez o estudo económico, que nos fornecesse, digamos que esta informação. E, para já, Sr. Presidente, era só. Obrigado, Sr. Vereador. Vereador Ricardo Rato. Obrigado, Presidente. Permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes. Eu pedi a palavra para informar que dará início no dia 1 de maio uma nova prestação de serviços na área da gestão de resíduos do Concelho. Estamos a falar de vários tipos de recolha, é recolha indiferenciada, mas também temos a contentorização, a lavagem e desinfecção de contentores. Faremos também fará recolha especial de resíduos em eventos e em situações excepcionais. Terá também recolha seletiva de monos e recolha seletiva de resíduos verdes. E isto para as 17 freguesias rurais. Teremos também a possibilidade de recolha de resíduos de construção e demolição, portanto os RCDs, e neste caso para as 18 freguesias. Este é um contrato com a duração de 4 anos, renovável por outros 4 anos, e que nos permite aqui alocar todos os funcionários para a gestão de recolha na freguesia da cidade. Portanto, estamos com grandes expectativas, porque esperemos que o serviço melhore substancialmente. Já agora, de resto, comentar também aquilo que a nota da vereadora Sofia, concordando, porque a vereadora Sofia estava a falar na fiscalização aos espaços públicos, portanto, no caso concreto às esplanadas. Nós temos vindo a fazer essa fiscalização pedagógica, aliás, ainda não foi passada uma única multa. Aquilo que foi pedido à fiscalização é que se fixasse nas questões de segurança, e neste caso não estou a falar da saúde pública, estou a falar na segurança rodoviária e em questões de acessibilidade. Portanto, não podemos e obviamente contextualizando com esta situação de crise pandémica, económica e social, mas ainda assim a questão da segurança e da acessibilidade não pode deixar de ser fiscalizada. Muito obrigado. Vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar também todos os participantes nesta reunião do Executivo, os senhores vereadores, todos, e os nossos trabalhadores, a comunicação social. Muito boa tarde a todos. Portanto, a primeira abordagem vem no sentido da nossa vereadora Virgínia também já focou, e é natural que assim seja, porque ambas somos de educação, ambas estamos sempre a acompanhar estas questões e queremos o melhor para os alunos do nosso concelho, e obviamente que falamos muito sobre isso, e ainda bem que assim seja. É natural que a educação seja um fator abrangente de todo o concelho e não de qualquer partido que seja ele PSD, PS ou outros qualquer. E, portanto, o que queremos é realmente o melhor. E tal como a senhora vereadora Virgínia já disse, ficamos muito satisfeitos por estarmos a assistir a esta nova fase de desconfinamento em que o ensino secundário voltou ao ensino presencial, o que é para nós um motivo de enorme satisfação. Portanto, a educação teve que se adaptar com inúmeras medidas à questão da pandemia,
e termos, ainda hoje tive a oportunidade, mas já vou falar sobre isso, de estar em várias escolas, e enche-nos o coração de alegria de vermos as escolas cheias de alunos e cheias de jovens e de crianças, porque é assim que tem que ser. A educação é com a presença de todos, mas fomos-nos adaptando e, portanto, deixar aqui esta enorme satisfação de todos estarmos a trabalhar no mesmo sentido, de no último fim de semana, e estamos a falar de Santarém, por exemplo, em que o corpo docente e o corpo e não docente foi no último fim de semana, foram 1.300 os que foram submetidos à primeira inoculação da vacina para o Covid. Também os alunos do agrupamento Dr. Gino Estal Machado estão hoje, os do ensino secundário, estão hoje a ser testados neste agrupamento. Creio que amanhã será no agrupamento Sá da Bandeira. Estamos finalmente a ter um caminho para constituirmos esta bolha de controlo desta doença que nos tem arrasado o nosso dia-a-dia. E, portanto, desejamos mais uma vez, e seguramente a vereadora Virgínia e o PS também o fará, mais uma vez a deixar este reconhecimento, este agradecimento a toda a comunidade educativa, aos diretores de agrupamentos, aos senhores professores, ao pessoal não docente, aos senhores encarregados de educação, aos alunos, que os alunos estão completamente saturados de estar em casa e, portanto, na sua juventude, na sua ânsia de viver esta fase da sua vida, obviamente que têm sido os mais prejudicados com esta pandemia. Portanto, a todos eles, dizia eu, um reconhecimento, um enorme agradecimento por estarmos a trabalhar todos e por estarmos todos a contribuir para que nesta fase já possamos estar com o ensino presencial em todos os ciclos de escolaridade do nosso concelho. Muito obrigada a todos, a toda a comunidade educativa. Também neste âmbito, porque estamos a falar de educação, deixar a informação que esta manhã eu e os serviços municipais, os senhores diretores, quer do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, Cultura e Desenvolvimento Social, quer de Gestão do Território e Planeamento, acompanhámos com os chefes de divisão a visita da empresa que ganhou o concurso para a remoção do fibrocimento de 4 dos nossos estabelecimentos de ensino. Ainda hoje fomos visitar estas 4 escolas, e aquela preocupação que nós tínhamos todos muito vincada, que era como é que vamos fazer a remoção do fibrocimento, com as aulas a decorrer, com exames do secundário até 6 de agosto, com o início do próximo ano letivo a prever-se no início de setembro, como é que isto se faz? E, portanto, partilhar convosco que, de alguma forma, viemos mais serenos relativamente a esta preocupação. A empresa, tudo o que seja a remoção do fibrocimento vai decorrer ou durante a noite, ou durante a madrugada, ou durante os fins de semana, nunca afetará, nunca será feito, obviamente, com a presença de ninguém dentro da escola e, por outro lado, também não afetará, portanto, o decorrer da atividade letiva. Portanto, o que queremos é, uma vez que esta empresa ganha 4 estabelecimentos, podermos ir fazendo esta, que é Alexandre Herculano, Amém Ramires, Dom Manuel I em Pernes e a Gino Estal Machado, que a empresa possa sempre ir fazendo esta intervenção com um compromisso de todos nós, que é uma comunicação clara e sucessiva relativamente àquilo que vai ser feito, àquilo que deve ser acordado, àquilo que deve ser agilizado, não só entre a empresa, como com a Câmara, com o agrupamento de escolas, sobretudo com os encarregados de educação, para que compreendam o que é que está a decorrer na escola e não tenham, digamos, dúvidas sobre a forma como as obras estão a ser feitas. Portanto, viemos realmente um pouquinho mais serenos, menos preocupados, e vamos seguramente, com o contributo e a colaboração e a compreensão de todos, fazer uma obra que todos desejamos há vários anos e que neste momento urge que a façamos e que asseguremos esta intervenção da forma serena, segura e com a colaboração de todos, como eu dizia há pouco. Segundo aspecto, segunda área que gostava também de focar aqui, relativamente à cultura, nós hoje, dia 19 de abril, nesta terceira fase de desconfinamento, os espaços culturais voltam a ganhar vida.
voltamos a ter atividades com presença de público, que é uma coisa que a todos nós temos e tínhamos muitas saudades e, portanto, queremos muito voltar a ter o nosso Teatro Sá da Bandeira, os nossos espaços culturais com vida presencial, porque nunca deixaram de a ter virtual e digitalmente. E, portanto, em breve iremos ter Sara Tavares. Esta semana ainda o Cineclube nos vai trazer já uma sessão de cinema. Na próxima semana é uma estreia nacional. Portanto, queremos muito que estes espaços voltem a servir a população, dizer que Santarém, o município, tudo está a fazer no cumprimento das medidas, como é óbvio, e das orientações e da legislação em vigor, e que desejamos a todos os agentes culturais um bom regresso e que esta situação fique de todo, esta situação de não poderem trabalhar, que fique de todo abolida desta nossa pandemia que os afetou de sobremaneira profissionalmente e nesta conturbada fase de saúde física, mas também de saúde em termos de poderem trabalhar, em termos da sua profissão, em termos dos seus vencimentos, em termos das suas vidas, que estiveram assim suspensas. Por último, deixar também na área do desporto uma palavra a todo o associativismo desportivo do nosso concelho. Portanto, como sabemos todos, as modalidades de risco médio, e que são a maioria daquelas que são dinamizadas pelos clubes do nosso concelho, podem voltar hoje ao trabalho com os atletas de formação, desde que, como diz a orientação 036 de 2020, mas com a atualização de 31 de março, com testes realizados no espaço de 72 horas antes. E foi isso que o município fez. Dinamizou na Escola Prática de Cavalaria, no seu pavilhão, um mega centro de testagem, onde tivemos a oportunidade de testar quase 400 atletas. Eu recebi hoje o ficheiro, não são 400, mas são quase, e todos aqueles que hoje não o fizeram poderão ir fazê-lo no próximo sábado, no mesmo local, em horário ainda a definir, porque uma vez que já faltam menos de 200 atletas, poderá não haver necessidade de mantermos o centro de testagem de manhã e de tarde, e podemos vir a combinar com os clubes fazer só de manhã ou só de tarde. Mas o que nos apraz registar é que o município, criando este centro de testagem para os atletas e para as equipas técnicas dos escalões de formação, permitiu assim que todos os clubes possam regressar em condições de igualdade e em condições de segurança e serenidade à prática desportiva. Todos nós que aqui estamos e que representamos quem nos elegeu, queremos é ver os pavilhões cheios de miúdos, os campos cheios de atletas, queremos é ver o desporto novamente no nosso dia-a-dia, com segurança. E, portanto, os 400 testes realizados, todos negativos, felizmente, portanto, desejar aos clubes que tenham esta retoma e mesmo não existindo já campeonatos, em algumas modalidades já não vão decorrer campeonatos até ao final da época desportiva, mesmo não existindo, que consigam continuar a promover esta prática desportiva e que consigam ir ao encontro das expectativas do que as nossas crianças e os nossos jovens precisam. Portanto, deixar um agradecimento enorme à Proteção Civil, à ARS e aos serviços municipais de cultura, de informática, de desporto, da ação social. Todos eles contribuíram, criando aqui uma equipa, uma task force, para que fosse possível, no sábado, criarmos 3 mesas de testagem e, portanto, conseguirmos abranger um número tão elevado de testes num único dia. Portanto, ao desporto, bem-haja, uma boa retoma e que tudo decorra com muita saúde para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Não tendo aqui mais pedido de intervenção, dar aqui resposta ao que foi colocado. Ao que a vereadora Sofia colocou e sobre a questão dos apoios ao comércio local, e hoje temos aqui um reforço de uma campanha que está a decorrer muito bem, felizmente, de um reativar do comércio local e de tudo aquilo que é o voltar à normalidade, como já aqui foi dito.
E eu quero dizer aquilo que a vereadora Sofia Martinho nos referiu sobre a nossa fiscalização, nós próprios. Eu já falei isto com a vereadora Cristina Casanova e com o vereador Ricardo Rata em fiscalização para que isso aconteça mesmo. Agora, Sr. Vereador, eu também lhe quero dizer aqui uma coisa com toda a sinceridade e assumo o que estou a dizer sem problemas nenhuns. Eu também vejo alguns, e já do ponto de vista, eles fazem fora do seu horário de trabalho, fazem como cidadãos normais. Eu vejo, nomeadamente, um fiscal que faz gala de estar a dizer e a apontar o dedo à Câmara Municipal em tudo o que faz, e é o mesmo fiscal que se calhar a senhora vereadora quer se referir, que entra em todos os estabelecimentos a apontar o dedo e a ser muito criterioso e de uma maneira. Eu não sei, legalmente já perguntei, ao nível dos recursos humanos, o que é que devemos fazer com este fiscal, mas basta ver nas suas redes sociais o que é que ele diz do município, o que é que diz. E depois aproveita o pequeno poder que tem para fazer isso. Os meus vereadores estão a tratar dessa situação, nós, as indicações que demos é essas mesmo que a senhora vereadora está a dizer. Agora, eu acho que às vezes há pequenos poderes e depois muitas vezes temos que mandar para o jurídico estas questões destes fiscais que muitas vezes ultrapassam, neste fiscal que ultrapassa as suas questões. Não sei que motivações é que ele tem. Agora, uma coisa eu sei, muitas vezes ultrapassa aquilo que está nas questões legais e nós cá estamos para ver o que é que vemos, e o senhor vereador Ricardo Rato e a vereadora Cristina Casanova estão muito atentas a isso, concordo na íntegra com o que está a dizer. Foi essas indicações que todo o executivo deu, mas infelizmente temos aqui um fiscal, é só um, não são muitos, que faz questão e faz gala de demonstrar o contrário e de fazer isso. Ao nível dos recursos humanos e ao nível jurídico estamos a analisar, e portanto, e depois vemos as publicações, eu não vejo, fazem-nos chegar algumas das pessoas que ele acaba por lá chegar com um tom muito autoritário, enviar-nos coisas, publicações que eles fazem no Facebook, nomeadamente com outras motivações. Eu espero que essas motivações depois um dia venham também à liça e que sejam esclarecidas. A vereadora Virgínia falou, aquilo que disse é o nosso desejo, é que esta normalidade seja para continuar, que todos continuemos. É importante para todos nós que assim seja, não só o Conselho, como também o país, porque realmente já passámos pelas muitas dificuldades. Verificámos agora, são só 4 ou 5 conselhos, eu há pouco expressei a minha solidariedade para com esses conselhos, mas seria muito mal para todos nós, que já demos passos mais à frente no desconfinar, agora voltar atrás. Não é fácil para ninguém, a normalidade voltou. Hoje foi um dia em que, quando fui pôr os meus filhos à escola, verifiquei que havia muito mais trânsito, mas mesmo muito mais trânsito na cidade. É normal, mas fiquei muito contente de ver esse trânsito. Então, senti claramente como um regresso à normalidade e que para nós é importante. Vereador Rui Barreiro, sobre a questão dos chapadores, é verdade, eu enviei. Vereador, não estou a dizer isso, ninguém aqui falou, eu é que quero falar sobre esta situação. São interpretações que nós temos jurídicas e se não tivéssemos os nossos consultores, nomeadamente o Dr. Montalvo ou de outro consultor que tivéssemos, mas temos do Supremo Tribunal Administrativo a dizer que não o podemos fazer. E indo contra aquilo que é o que está plasmado nos tribunais é complicado. O Sr. Vereador, a questão que falou do amianço, nós sabemos, também sabemos dos nossos transportes, e é isso. Nós estamos cá para defender as pessoas, os bens, defender o nosso Conselho. Fazemos até à íntegra, e, portanto, as multas ficarão sobre essa matéria. Sr. Vereador, sobre a questão dos vídeos que falou, Sr. Vereador, o vídeo foi feito pelo PSD, são declarações, tudo o que lá está é factual, foi tudo questões que foram ditas, portanto, não vejo o que está sobre isso. Ou seja, eu gostava de que cada vez houvesse mais participação das pessoas também desta matéria. Teremos a Assembleia Municipal, haverá oportunidade de falar sobre isso. Sobre a questão do Lago Togal, Sr. Vereador, deixe-me dizer aqui uma questão que é o seguinte. Não houve aqui inverdades de lado nenhum. Claro, também o que dissemos é tudo factual. E dizer aqui uma coisa que é o seguinte. Como o PSD votou, não sei, não me recordo, provavelmente poderá ter votado. Agora, são situações muito diferentes, os tempos são diferentes. Agora, Sr. Vereador, eu posso lhe fazer chegar, e disse-lhe isto na última reunião. O Sr. Vereador tentou alterar algumas situações, mas mesmo assim não se conseguiu alterar tudo. E vejam, do ponto de vista das cláusulas de reversão, o que lá estava. O município de Santarém não conseguiu cumprir o que estava.
E, portanto, são essas situações. E também fui claro relativamente na última reunião de executivo, aquilo que existiu, uma outra entidade que foi deliberada, onde eu, salvo erro, e o Sr. Vereador deliberámos, eu deliberei, o Sr. Vereador que estava cá também foi nesse mandato, que andaram alguns anos essas entidades a negociar, não chegaram a entendimento, e nós começámos, salvo erro, em 2015 a começar a negociar isto. E, portanto, e se fôssemos mostrar muito interessados, os montantes seriam outros. E depois há aqui outras questões que é o seguinte, nós também podemos tornar público, se é isso que querem, os gastos que existiram na altura por essa entidade, como é que foram esses gastos, em que modos é que eles foram, mas podemos fazê-lo isso tranquilamente. Eu acho que o município de Santarém foi muito claro, tem pareceres jurídicos sobre estas questões, como é que fizeram. Nas reuniões em que estive sempre acompanhado pelos serviços financeiros e serviços jurídicos do município de Santarém e serviços de urbanismo, portanto fiz-me sempre acompanhar por estas entidades naquilo que deliberámos a semana passada sobre a Lactogal. Temos mais 9 hectares à disposição do município para instalar empresas ou outras entidades que achamos que sejam pertinentes. Sobre a questão do terreno de Pernes, Sr. Vereador, como sabe, temos tramitação com o terreno em tribunal, algumas por denúncia feita por mim mesmo, fiz denúncias, algumas coisas que eu vi no município de Santarém que correram menos mal, estão no tribunal, sabem-se, e digo aquilo que disse noutra vez. Nós vemos agora muita gente, há muita gente que teve com ex-primeiros ministros que não viu nada. Eu estive com alguns ex-presidentes de Câmara e vi algumas coisas e fiz denúncias. Se calhar essa é a diferença nos tempos que temos hoje. E, portanto, cá estamos sem problemas nenhuns para assumir aquilo tudo. Como disse, estamos todos de passagem por estes lugares. Agora, uma coisa que é o seguinte, aquilo que não estava menos bem, fizemos. E sobre esta, a mesma coisa, nomeadamente a Pernes. Sobre a questão da Viver Santarém, nós já enviámos para o Sr. Vereador e para o PS a tabela dos preços, a questão do arrendamento e da questão do restaurante, poderei, e do restaurante e da questão da coisa, poderei enviar, essa não enviámos, outra vez penso que foi claro, pedir um parecer jurídico, depois foi enviado o parecer jurídico que tivemos. Sobre a questão do inquérito que é exigido pela ERSAR às águas de Santarém, também já nos chegou no início do ano, enviaremos para os senhores vereadores, se não for ainda esta semana, terão esse relatório daquilo que a ERSAR exige às águas de Santarém para responder. Sobre a questão do presídio, ao Sr. Vereador, sobre a questão do presídio, o Sr. Vereador já falou várias vezes sobre as questões do presídio e sobre a EPS, sobre a escola prática. Nós já enviámos essa documentação, já dissemos, já mostramos as nossas propostas. Agora eu digo-lhe uma coisa que é o seguinte, aquilo que se passou em 2009, e se calhar entre pessoas que não estão cá já, e outros que não têm cargos de poder, nomeadamente no governo de então, o que foi feito era lesivo do município de Santarém. Eu já disse isto várias vezes, enquanto eu cá estiver, não pagarei isto. Eu percebo que os senhores estão muito interessados, a oposição está muito interessada em que resolva esta situação. Também nós. Mas vocês estão interessados em que se resolva da maneira daquilo que é a visão da STAM. E nós estamos interessados que resolva daquilo que é a visão do município de Santarém. Já disse. Já chegámos uma vez a acordo como fazer aquilo. Enviámos avaliações. Já enviámos essas avaliações para os senhores vereadores, já enviámos tudo isso, já enviámos toda a troca de correspondência. O município de Santarém não pagará os 16 milhões de euros. Enquanto eu cá estiver e este executivo não pagaremos os 16 milhões de euros. Já o disse. Não pagarei, que não valia. Temos avaliações que são menores. Depois tem outra coisa que é o seguinte. As avaliações do terreno, da EPC e do presídio nunca lhes foram enviadas pelas entidades. Pela entidade fundistante. Ou seja, deliberámos na altura sem ter isso. Partimos da boa, e eu votei, atenção, votámos, acho que o vereador também votou, votámos na boa fé daquilo que foi enviado. Agora chegamos à conclusão que as avaliações, algumas estavam distantes daquilo que era a realidade disso. E recordo aqui uma outra coisa. Foram, uma primeira vez, a Tribunal de Contas, 26 milhões de euros para nós ficarmos com esses imóveis. O Tribunal de Contas chumbou, mas depois aprovou 16 milhões de euros. Mas esses 16 milhões de euros passaram indevidamente do município de Santarém de 85 para para 101 milhões de euros. Eu já disse aqui várias vezes, já me foi perguntado por deputados do PS se eu estava a dizer mal do Tribunal de Contas quando dizia que estranhava esse visto do Tribunal de Contas. E eu disse aqui que estranhava. E disse na Assembleia Municipal que estranhava. Nunca percebi esse visto.
E assumo em todo lado. Sou um homem de livre pensamento, não devo, não temo e digo aquilo que acho que devo dizer, em defesa do município de Santarém. Até à exaustão. Até à exaustão. E, portanto, não consigo perceber como é que noutros procedimentos estão tão preocupados com o endividamento dos municípios e naquele procedimento que foi negociado por um primeiro-ministro e por um presidente de Câmara, não houve essa preocupação. Foi só passar dos 26 para o 16. E como outra coisa que eu já disse também aqui em reunião de Câmara, que é o seguinte, estamos em fase de delegação de competências. Em fase de delegação de competências, neste momento, muitos dos imóveis do Estado estão a passar para os municípios, se os municípios terem que os pagar. Bem sei que alguns deles, de índole militar ou outros, não é assim. Mas também existem alguns, de índole militar e outros, e afins, que estão a passar para municípios. Então, numa fase em que estamos a receber competências, não será a altura ideal de abrir a discussão novamente com o Governo e com a STAM sobre estas matérias? Eu quero crer que sim. E não venha cá a STAM dizer, e o Estado, que não podem reconhecer imparidades. Basta ver as contas que eles tiveram em 2016, 17, 18, em que reconheciam milhões de euros de imparidades. Reconheciam milhões de euros de imparidades. Portanto, não venham cá dizer, se tiverem que fazer um negócio abaixo daquilo que está hoje feito com Santarém, que não podem reconhecer imparidades, porque podem. A mesma coisa que nós, enviando para o Tribunal de Contas, a dizer assim, olha, não vamos pagar 16, vamos pagar 9. O Tribunal de Contas também aceita isso. Estamos a negociar as contas do município de Santarém. Porque estes 16 milhões de euros estão nas nossas contas municipais. É só isso que nós queremos. Nós só queremos que se apure efetivamente quanto é que estavam as coisas. E já fizemos propostas nesse sentido. E mais, agora repito, estamos em fase de negociação de receber delegações de competências, em que existem municípios que estão a receber imóveis do Estado. Nós já recebemos alguns, como eu já disse também, e outros estão a receber, como do Castelo de Alcanedo, recebemos questões dos juízes. Está na altura de negociar tudo isso. E hoje estamos todos a pôr no bolo. É um ano complicado. Agora, vou-vos dizer uma coisa, estarei sempre ao lado do município, estaremos todos ao lado do município para defender a melhor solução para Santarém. Agora, os 16 milhões de euros têm que ser bem explicados. E digo aqui uma coisa, tenho testemunhas disso, tiveram algumas pessoas comigo, não estive só nessas reuniões, quando um próprio dirigente, um ex-dirigente da STAM diz que nunca percebeu os valores que Santarém pagou pela EPC. Disse ele numa reunião, pois ficou atrapalhado o ter dito. Disse que fazer um negócio entre Primeiro-Ministro e Presidente da Câmara. Não tenho problemas. Quando dizem que devíamos pagar menos, eu aí ouvi aquilo uma vez, fui atrás, nós fomos atrás, fizemos avaliações e não está. E, portanto, o mesmo se passa com o Governo. E já fizemos propostas sobre essa. Agora, o município de Santarém quer pagar. Fica aqui claro. Nós todos os anos prevemos no nosso orçamento pagar isto, pagar à STAM. Agora, queremos fazer as coisas bem feitas. É que em 2009 fomos uma barriga de aluguer, nós e outras entidades, para baixar o déficit ao Estado, em que o Estado vendia coisas que tinha baratas, caras aos municípios, para baixar o déficit. E nós sabemos o que é que levou essas questões. Ainda tivemos um Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro esteve nessas situações, ainda teve a semana passada a justificar como é que faliu o país. Mas já sei que para muitos não foi ele que faliu o país. Foi outros que a seguir vieram lá e que não fizeram as coisas que deve ser. Nem vou entrar por aí. Vou entrar que a todos nós, em Santarém, hoje está o Ricardo Gonçalves, amanhã está o Manel, amanhã está o Joaquim, ou amanhã está o António, amanhã está a Luísa, está a Inês, está o Nuno, está a Virgínia, estão todos a seguir. Agora, há uma coisa que é o seguinte, interessa aquilo que efetivamente representa 16 milhões de euros para o município e as evoluções que tivemos. E, portanto, é isso que temos em cima da mesa. Sobre as questões do mercado municipal, você tem um estudo, posso enviar o estudo. Acho que o estudo é claro sobre essa matéria, foi o que disseram. Mas tem que haver mais alguma questão, eu já falei com a nossa divisão de divisão económica, que poderá enviar mais algumas coisas. Para mim é claro o estudo. Olha, e até já vi, até militantes do PS dizerem que uma coisa que eu disse, uma coisa que eu e este executivo disseram que tinha que obrigatoriamente ser feita, vi militantes do PS dizerem o seguinte, olha, aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse é mesmo assim. Tenham lá atenção, porque nos fundos comunitários tem regras. Alguns lhe dá jeito não terem regras, mas isto tem regras. Tem regras. E essas regras nós todos queremos. Eu sei que o Sr. Vereador também quer essas regras cumpridas. E nem foi o Sr. Vereador que disse isto aqui. Também lhe tiro os... Usem dúvidas, mas depois mais à frente, na Assembleia Municipal, falar sobre essas matérias. E, portanto,
queria dar esses esclarecimentos. Sobre a questão das obras, ou sobre, eu já não me recordo quem fez as obras quem fez as obras no presídio, as últimas sei que foi num protocolo com a Junta de Freguesia para aumentarmos as salas da UTIS. Infelizmente veio a pandemia e a UTIS não pôde funcionar. O vereador Ricardo Rato falou sobre a questão do novo contrato. É muito importante este contrato de recolha de resíduos sólidos. São 7 serviços muito importantes, de RCDs, recolha de lixo, lavagem, limpeza. Portanto, mas tem aqui uma outra coisa que eu acho que todos devemos falar e que acho que é importante. Felizmente, hoje temos uma condição financeira que nos permite fazer isto. Isto no passado já foi feito. O Partido Socialista falou nisso, efetivamente. Só que depois antes tínhamos dívidas, hoje pagamos a uma semana. Dizer que vamos ficar também para a freguesia urbana da União de Freguesias de Santarém com mais funcionários, com mais recursos para fazer aquilo que hoje os que estão a fazer fazem e fazem bem, porque as reclamações quase não existem. E, portanto, esperamos que do ponto de vista daquilo que é a limpeza e a higiene do nosso concelho, as coisas têm um salto qualitativo muito grande e, portanto, parabéns a toda a equipa que tem trabalhado nesta matéria. Sobre a questão da vereadora Inês Barroso, se falou, e efetivamente havia aqui umas questões das testagens que são muito importantes, o regresso à escola, como já falei há bocado à vereadora Virgínia, importantíssimas. A questão do fibrocimento também é uma obra que terá aqui algumas questões, como foi dito pela senhora vereadora, e isso a todos nós nos tinha aqui algumas preocupações, mas irá correr bem com toda a certeza, e portanto, e dizer também que naquilo que é as escolas, estamos esperando até o final deste mês estar a começar também a requalificação da escola de Alcanhões, estamos já com a obra da requalificação de Amiais concluída, temos aqui mais escolas para começar as suas qualificações. Isso para nós, do ponto de vista daquilo que é a parte da educação, é muito importante. A questão da cultura, o voltar, esperamos que seja da melhor maneira. Realmente a questão da testagem aos clubes, muito importante, aquilo que foi referido, mas dizer que a própria legislação tinha aqui algumas questões que nos deixavam confusas. Porquê? Porque a legislação tanto dizia que os municípios tinham casos inferiores, ou seja, tivessem no rácio dos 120, abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes, não necessitavam de fazer, mas mais à frente esse mesmo diploma já dizia que tinham que fazer 50% e mais à frente já dizia que tinham que fazer todos. Portanto, a questão do diploma também não era de fácil interpretação, mas felizmente conseguimos, e dar aqui um agradecimento também a toda a equipa do desporto do município de Santarém e a todas as outras entidades que nos ajudaram à testagem que foi feita neste fim de semana. Muito bem. Senhores vereadores. Sr. Presidente, só umas notas finais relativamente à sua intervenção, dizer o seguinte: eu só, relativamente à questão da Lactogal, só peço então que me forneça essas duas informações. Quando é que o terreno adquirido ficou disponível como industrial e qual é que foi a posição de votos dos eleitos do PSD na Câmara e na Assembleia Municipal, e portanto será fácil certamente os serviços poderem responder-me a essa matéria. Quanto à Viver Santarém, se já enviou a tabela de preços praticados, eu agradeço que envie novamente e acrescente então esses dados do arrendamento dos espaços de restauração e outros afins que existem. Depois, quanto à questão das águas de Santarém, portanto, fico grato então que envie para os vereadores esse resultado do inquérito da Pitagórica, e lembrar que, relativamente ao mercado municipal, se essas questões que eu coloquei são simples de responder, eu agradecia que me respondessem também de uma forma simples. Eu só quero saber, no estudo económico, eu não consegui vislumbrar isso, na altura fiz a pergunta, não me responderam e, portanto, volto a insistir. E, portanto, se está lá, e se é claro, também é fácil responderem-me esta questão. Por último, relativamente eu não falei na ex-EPC, podia ter falado, mas não falei apenas no presídio. E a única coisa que o Partido Socialista quer é a defesa dos interesses do município de Santarém e do património aqui existente. E, portanto, se esse interesse é comum, muito bem, estamos todos satisfeitos. De facto, falava-se em 4,6 milhões de euros, salvo erro, nesse contrato de promessa de compra e venda do presídio, e se porventura o presídio for adquirido pelo município pelo valor abaixo
do que esses valores que estavam expressos no contrato de promessa de compra e venda, ou se até não for adquirido, for entregue gratuitamente pelo Estado, seremos os primeiros a aplaudir. Agora, era bom é que isso fosse feito em tempo útil e não numa altura em que já esteja de tal forma degradado que já não há condições depois de ter aproveitamento nem por privados nem por entidades públicas. E, portanto, que fique claro que o que nós queremos é, de facto, a defesa do interesse do município de Santarém e dos seus munícipes e não o interesse de outra entidade qualquer que ela seja. Portanto, não estamos nada interessados nisso. Agora, gostaríamos de saber, enfim, que demarches é que estão a ser feitas para, efetivamente, resolver esta questão do presídio, porque o tempo vai passando e a degradação vai aumentando, porque, como nós sabemos, enfim, é público e notório que aquele espaço se vai degradando precisamente porque, para além do espaço que está a ser usado, o resto vai-se degradando e era importante que assim não acontecesse. E para já era só, Sr. Presidente, fico satisfeito de saber que a questão dos terrenos de Pernas está a ser resolvida e, portanto, mas logo que seja possível, certamente que nos fornecerá mais pormenores sobre a matéria. Sr. Vereador, só sobre as questões Viver Santarém, tudo bem, águas também iremos enviar, EPC, dizer aqui uma coisa que eu cito, Sr. Vereador, e nós tivemos aqui esse desaguisado há um tempo atrás, em que o Sr. Vereador soube de uma reunião que eu não sabia que o Sr. Vereador tinha sabido, porque conhecia uma pessoa na STAM, que isto fica aqui claro, e tivemos isso na altura muito claro, e a dizer aqui uma outra coisa que é o seguinte, o presídio foi um senhor que se chamava Luís Patrão, que estava à frente do Turismo de Portugal, num governo José Sócrates, que veio a Santarém dizer que o município de Santarém iria comprar aquilo, iria arranjar fundos comunitários para fazer lá um hotel de charme e um hotel de representação onde estaria lá a escola de hotelaria. E, portanto, aquilo foi só um castelo de cartas. E, se calhar, outras pessoas que estavam cá no município também foram atrás daquilo. E que isto fique bem claro. O município de Santarém comprou aquilo na perspectiva de o governo de então arranjar fundos comunitários para se pagar aquilo e para aquilo tudo ser feito. E todos nós sabemos isto. Sabe o que é que aconteceu a seguir? A escola de hotelaria que estava cá fechou, foi para as Caldas. Por causa da troika, tudo isso. Não sei se é o partido A, B ou C, foi o PSD nessa altura que estava cá e que fez isso. Assumindo aqui tudo. Agora, as premissas que existiam para o governo de então para o município fazer isso, falharam todas. Se calhar, estas são as questões que estamos a fazer. Já que se investiga tanta coisa neste país, se investiga também isto. Porque é que estas coisas eram feitas? Todos sabemos que era por causa do déficit de Portugal. Porque já estávamos na bancarrota e a STAM não estava no período de consolidação do Estado português. A STAM era utilizada por um partido que era governo na altura para fugir ao déficit em Portugal. Todos nós sabemos isto. Só 2014 é que entrou no período de consolidação. Isto é vergonhoso. Portanto, agora, estamos cá para resolver os problemas. O município de Santarém estará cá. Agora, uma coisa que eu vos digo, o município de Santarém pagará o que tiver que pagar. Também reavivar aqui uma coisa que o Sr. Vereador tem razão. Relativamente à EPC, a avaliação que temos é muito diferente relativamente àquela que temos. Relativamente ao presídio, a avaliação que nós temos é muito próxima da avaliação que a STAM tem. Atenção, que isto aqui também fique claro, para não estarmos aqui a dourar a pílula às coisas. Na EPC é muito diferente, é uma diferença de 6 milhões, que é muito significativo. Relativamente ao presídio, a avaliação não é muito diferente a que a STAM nos disse que tinha, o valor que tinha, que pedia, que na avaliação nunca nos enviaram, ficou lá, nunca nos enviaram, e, portanto, isto está. E, portanto, são estas situações que nós não percebemos. Portanto, os tais fundos comunitários que iriam aparecer a seguir para o município de Santarém pagar tudo isso também nunca apareceram. E não só não apareceram, como a escola foi levada de cá. Esta é a verdade das coisas, todos nós sabemos. Basta ir à comunicação social local e nacional, fazer aqui um historial disto e verificamos que aquilo que o Presidente da Câmara atualmente está a dizer tem razão. E, portanto, é só isto que nós queremos. Agora, também, ao Sr. Vereador, não tem dúvidas que o Sr. Vereador quererá o melhor para cá, para todos nós sobre esta matéria. Se nós pudermos pagar 2 em vez de pagar 10, não tenho dúvidas que o Sr. Vereador também preferirá que nós paguemos 2. Isso que fique também claro aqui. E acho que é relevante, Sr. Vereador, aquilo que eu estou a dizer. Estamos em fase de delegação de competências. Em fase de delegação de competências, há municípios que estão a receber imóveis do Estado de forma gratuita. E, portanto, eu também já disse que
também, se ainda não pagámos, pá, que entremos nisso. E não me venham com aquelas situações que já uma vez a STAM quis dizer, que o Tribunal de Contas não alterava. Altera, sim senhora. Os senhores que estão na Fundistamp vão estudar procedimento administrativo. E outra coisa que lhes digo, é que eles também já declararam imparidades para outras situações. Também podem declarar imparidades para Santarém. Muito bem, muito obrigado. Entrando no período da ordem do dia. Ponto 1. Penso que o arquiteto Paulo Cavasso já estará também. Peço desculpa. Temos para aprovar a ata de dia 5 de abril. Estão todos em condições de aprovar a ata dia 5 de abril, que já foi enviada para todos. Antes de passarmos ao ponto 1 da ordem de trabalhos. Então, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade a ata de 5 de abril de 2021. Muito bem. Ponto 1, proposta de regime de exceção da edificação da ampliação da unidade industrial CIT na rua Armando Marecos, em Valdágua, Tremês, Olitrem, Indústria de Refrigeração SA, processo número 01-2018/58. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Sim, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Vereador, faça favor. Pois, arquiteto. Nós, enfim, gostaríamos de chamar a atenção para dois aspectos. Em primeiro lugar, enfim, estamos uma vez mais a recorrer, digamos que a um regime de exceção que, na altura, em 2003, foi utilizado a propósito da altura dos edifícios e, enfim, em face daquilo que é o atual PDM em vigor, estamos aqui a utilizar esse regime de exceção. Nós já dissemos várias vezes que, enfim, que esta exceção começa-se a tornar uma normalidade, mas percebemos que haja interesse do município em proporcionar condições para o desenvolvimento de uma indústria que é importante para o município e que cria um conjunto significativo de postos de trabalho numa zona importante do Conselho e, portanto, nós percebemos isso e percebemos os argumentos apresentados e, por isso, vamos votar a favor da proposta apresentada. Deixamos, no entanto, a recomendação para que, digamos que a exceção não se torne a norma. Por último, gostaríamos também de chamar a atenção para uma questão que é extremamente importante para não estarmos depois daqui a uns tempos a lamentar, que é a questão da zona florestal envolvente. A zona florestal envolvente, e no âmbito do Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios, digamos que tinha ali uma série de restrições. O próprio proponente, de acordo com aquilo que está no processo, porque eu não falei com o proponente, se predispõe a fazer um corte nos eucaliptos envolventes de forma a ultrapassar essas dificuldades relacionadas com o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e, portanto, até pediu a alteração do plano. E, portanto, nós gostaríamos de saber como é que está essa situação e chamar a atenção de que 100 metros é manifestamente curto quando estamos a falar de eucaliptos. Quem já viu incêndios florestais e já esteve próximo de floresta de eucaliptos, rapidamente percebe que as projeções podem ser bastante superiores. E, portanto, deixava aqui a recomendação no sentido de se salvaguardar, digamos que o interesse até do próprio particular, que vai fazer os investimentos, e dos próprios trabalhadores, de forma a que no futuro próximo não nos estejamos a lamentar por algum incidente que muitas vezes o verão, ou às vezes nem é o verão, é a temperatura alta e extrema, pode provocar numa zona altamente perigosa, porque a zona onde está situada tem uma envolvente significativa florestal e, portanto, digamos que o potencial de perigosidade é muito superior. Aliás, não é por acaso que o próprio Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios fazia essa referência. E, portanto, basicamente era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhora vereadora. Quer acrescentar alguma coisa? Obrigado, Paulo Cavasso. Só dar aqui uma pequena nota, cumprimento todos os presentes, na pessoa do Sr. Presidente, só aqui reforçar que está junto a todos os documentos o parecer favorável da Comissão da Defesa da Floresta. Portanto, foi à Comissão da Defesa da Floresta no dia 2 de março. Portanto, temos esse parecer favorável da Comissão, era só isso. Obrigada, Presidente. Bem. Mais alguma questão?
Sr. Presidente, eu só queria que ficasse claro e que ficasse em ata esta chamada de atenção relativamente à questão da área envolvente, da área florestal envolvente, porque o parecer da Comissão de Defesa da Floresta contra Incêndios não exclui, digamos que, para além dos 100 metros, não exclui a perigosidade ali existente. E, portanto, e apesar do seu parecer favorável, deixa-nos a todos nós, enfim, com essa preocupação. E, portanto, eu gostava que na deliberação que hoje vamos a tomar, que não deixasse de se acentuar junto do promotor a necessidade de ter cautelas especiais relativamente àquilo que é a envolvente florestal daquela fábrica. Não só por nós, mas também até pelo próprio promotor. Muito bem. Senhor Arquiteto Paulo Cavasso, quer acrescentar alguma coisa? Boa tarde. Só por reiterar as preocupações expressas pela senhora vereadora, que de facto referiu, quando da deliberação da Comissão Municipal da Defesa da Floresta, houve uma série de itens que tiveram que ser correspondidos e claramente as preocupações do senhor vereador Rui Barreiros estavam presentes, ou seja, o investidor sabe quais é que são as imposições que são obrigatórias, nomeadamente a reserva dos 100 metros e, para além disso, garantir uma série de equipamentos e de manter a limpeza dos terrenos. Portanto, na deliberação da Comissão Municipal da Floresta estão claramente previstas todas as questões que têm que ser salvaguardadas na defesa da vida humana e, obviamente, da instalação que estamos agora a valorizar com a autorização de mais esta ampliação. Muito obrigado. Bem, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2. Da Associação de Casa dos Beirões de Ribatejo, apresentando pedido de informação prévia sobre a alteração do edifício no Casal do Pereira, Grainho, Várzea, com aumento da área de implantação e de construção. Processo número 08-2020/42. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3. Da Oficina Global de Construção Limitada, apresentando pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de moradia, garagem, piscina e muro na Avenida Humberto Lopes, número 5, Casal do Provedor, Santarém, processo 08-2021/13. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4. Da Ana Filipa Santos Vinagre Nunes, apresentando pedido de redução, sugestão de valor de caução por nova caução mediante garantia bancária na urbanização em Casal do Provedor, Santarém, processo 02/1987/9. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5. De Carlos Alberto Fernandes, apresentando pedido de incremento, da área de construção no lote 17 para a construção de anexo e proposta de solução similar para outros lotes de urbanização sítio em Grainho, na Várzea, processo 02/1999/13. Alguns senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6. De Rosalina Lúcia Medeiros da Silva, apresentando pedido de pronúncia sobre o exercício de direito de preferência referente à fração H, destinada à habitação na Praceta Augusto Braz Ruivo, número 9, segundo esquerdo de Santarém, processo número 06/2021/259. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7. De Santa Casa da Misericórdia de Santarém, solicitando a isenção do valor das taxas inerentes ao pedido de emissão de certidão de inexistência de licença de utilização do imóvel situado nas Escadinhas das Figueiras, número 5, Santarém, processo número 06/2021-272. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 08. De Anabela da Silva Pires Catraia Serra Fernandes, apresentando pedido de pronúncia sobre o exercício de direito de preferência referente à habitação na Rua Padre António Pereira, número 2, de Direito de Santarém, processo número 06/2021/279. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9. De Joaquim Manuel Maurício Ferreira, apresentando pedido de apartamento dos prédios contíguos, artigos matriciais 24 e 25 da seção 2C, sítio em Cova das Meadas, União de Freguesia da cidade de Santarém, deste município, processo número
2021/3. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, proposta número 128P, de 12 de abril de 2020, apoios financeiros às freguesias, obras municipais. Tem a ver com o povo de Santarém. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Apoio financeiro extraordinário para o Clube Desportivo Amiense para a colocação de piso no seu pavilhão desportivo, isto após uma candidatura que o Clube Amiense fez. Sr. Vereadora, quer acrescentar aqui alguma questão a esta matéria? Sim, Sr. Presidente, eu agradeço. Portanto, o Clube Desportivo Amiense apresenta uma candidatura ao PRID, ao Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas, que mereceu a aprovação e que mereceu também o apoio financeiro de 29.000 euros. Ora, esta intervenção tem orçado uma despesa no valor de 100.000, o que para o Clube Desportivo Amiense seria extremamente difícil poder vir a fazer esta intervenção com um financiamento e, portanto, desculpe. À semelhança do que temos feito a todas as outras candidaturas, nós tentamos que os clubes que realmente as apresentam possam ter este apoio por parte do município com vista à execução das mesmas. Foi assim com outros projetos anteriores, como Sarria, com São Vicentense, com outros projetos que, tendo campos, instalações próprias, apresentam candidaturas e vêm essas candidaturas aprovadas, mas num montante que não lhes permite fazer a intervenção. Estamos a falar de um pavilhão desportivo, de um clube que é o único clube do nosso concelho que tem um pavilhão com estas características, com tacos de madeira. Nós também já tivemos que fazer a substituição dos tacos no pavilhão municipal. Já fomos lá visitar as instalações, apresentámos relatórios técnicos e realmente aquilo que propomos hoje à deliberação do órgão executivo é que o município possa apoiar com a verba de 60.000 euros. Com os 29 o PRID, que o EPDJ vai também garantir, dos 110, que eu há pouco disse 100, mas são 110, o clube terá ainda um encargo de 11.000 euros, mas estamos em crer que é realmente uma oportunidade única deste clube poder fazer esta intervenção, que é mais do que necessária e que o clube merece para a continuação da prática desportiva na sua freguesia e nas freguesias limítrofes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem. Presidente, se me permite só para reforçar um bocadinho aquilo que a senhora vereadora disse e que o próprio Sr. Presidente, portanto, a importância deste investimento correspondendo à iniciativa e à dinâmica local, sendo certo que aquela zona do concelho ficará agora dotada de bons equipamentos desportivos, na sequência dos investimentos, quer em Alcanede, quer nos Amiais, e, portanto, esperamos que haja uma dinamização da prática desportiva que corresponda também à existência dos equipamentos necessários. Obviamente que nunca está tudo feito, nomeadamente no caso do Amiense, a questão do futebol ainda continua a merecer, digamos que a nossa atenção, e certamente isso será tido em conta pela própria gestão do clube, com a necessidade de campos de treino, etc., mas não há dúvida que agora, digamos, com exceção da prática da natação, aquela região e aquela zona do concelho passa a estar muito bem servida, ou passará a estar brevemente muito bem servida de equipamentos desportivos, e eu espero que isso possa contribuir para o aumento da prática desportiva dos nossos jovens, que também foram bastante afetados com a questão da pandemia. Muito obrigado, Sr. Vereador, e todos nós estamos expectantes para saber que jovens praticantes regressam às modalidades, também para fazer esse ponto de situação, porque a pandemia levou a um grande interregno, esperamos que possam voltar o máximo. E recordo que o município de Santarém, no município de Santarém, nos últimos 7, 8 anos, esse número de atletas com prática desportiva, até 18 anos, tinha duplicado, e nós esperamos que isso possa se manter nesses estados. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade do ponto 11. Ponto 12, proposta 129, eu queria dizer que é a proposta 130, isto foi corrigida, peço desculpa, houve aqui um engano na numeração das propostas, é 130,
apoio financeiro às freguesias. E, portanto, dizer que são várias... Como é que eu tenho isso? São vários os apoios que estão aqui nesta mesma proposta. E, portanto, passamos à votação. Se alguns vereadores querem dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, portanto, a proposta 130. Ponto 13, apoio ao Atlético Clube Pernes pela colocação de relevado sintético novo no campo de futebol de 11 do Livramento em Pernes. Este era um campo, como sabem, salvo erro, em 2012, está na proposta, passou para, estava naquilo que iria ser um investimento aplicado, estava na Quinta do Galdim, depois esse investimento passou para o campo de Livramento em Pernes e, portanto, já atingiu a sua vida útil e, portanto, hoje o que nós fazemos é dar um subsídio, atribuir um subsídio, um apoio para uma proposta de 120 mil euros para que seja feita a substituição do relevado sintético do campo do Livramento através do Atlético Clube Pernes, que vai desenvolver o Atlético Clube Pernes esse procedimento. Muito bem, Sr. Vereador, não sei se será acrescentar alguma coisa também àquilo que eu disse. Sr. Presidente, disse o fundamental. É realmente um campo que está num estado de degradação tal que só substituindo o piso sintético. E, portanto, sendo um campo que não é municipal e tal, a nossa preocupação, a preocupação deste Executivo e do anterior tem sido sempre mantermos a equidade dos apoios que vamos dando a todos e no âmbito do associativismo desportivo e cultural idem, e portanto neste sentido não é municipal o campo, mas merece igualmente que seja apoiado o clube para que possa garantir a prática desportiva, o que neste momento o campo já nem garante. Portanto, o que propomos à aprovação é mesmo este apoio ao clube que permitirá a substituição de um campo que já vem de 2005 e já fez 2 mudanças. Portanto, foi colocado no Gualdim, foi depois, digamos que transferido para Pernes e neste momento já não tem como ser recuperado. Obrigada. Os senhores quer usar a palavra? Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e dizer que também aqueles que estão no empréstimo, falaremos mais a pouco, também já estamos para lançar, se não este mês, durante o mês de maio irão ser lançados. Ponto 14, apoio à fábrica da Igreja Paroquial de Val de Figueira, anulação de liberação do Executivo Municipal de 23 de outubro de 2006. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, proposta de autorização para a contratação do empréstimo de médio e longo prazo para a exclusiva aplicação na construção do pavilhão desportivo da Escola de Pernes dos 2º e 3º ciclos básicos. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Isto vai agora à Assembleia Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16. Proposta de autorização da contratação do empréstimo de médio e longo prazo para exclusiva aplicação na beneficiação e qualificação de instalações esportivas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o ponto 16. O ponto 17 tem a ver também agora com o empréstimo de médio e longo prazo à linha B, Portugal 2020, autarquias, aprovação de minuta de contrato. Isto tem a ver com a Igreja de Santiria. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 18, Santarém, campanha local onde comprar é especial, aditamento às normas da campanha. Temos aqui algumas questões, nomeadamente, que nos tinham-nos passado e que estamos aqui a retificar, nomeadamente que não poderá ser para questões de jogo e também todos os estabelecimentos têm que estar de porta aberta. Aqui algumas retificações, porque surgiu essa dúvida e, portanto, os vouchers não podem ser descontados em lotarias ou outros jogos ou apostas similares e, portanto, penso que é clara também a informação. Um dos vereadores quer usar da palavra? Sim, Sr. Presidente. Diga. Está sem som. Agora já tem som. Isto às vezes o clique é demasiado forte. Mas só para dizer, nós já tínhamos dito isso quando da aprovação
da última vez, em que votámos favoravelmente. Também vamos votar favoravelmente esta proposta, sendo certo que, enfim, nós consideramos que ficamos um bocadinho aquém das expectativas, embora seja sempre bem-vindo os apoios. Não é um apoio imediato e direto, mas, enfim, esperemos que haja, que todos os comerciantes possam beneficiar deste apoio. Não há limite máximo nem limite mínimo para cada comerciante e, portanto, isso, enfim, não acaba por não se conseguir perceber bem o que é que irá acontecer. Depende muito dos utilizadores dos vouchers, onde eles os utilizarem, mas esperemos que haja, enfim, não haja depois razões de queixa provavelmente quem está na área da restauração poderá beneficiar mais do que quem estiver na área da hotelaria, enfim, por exemplo, da orizaria ou de outro tipo de comércio que são menos utilizados, mas enfim, vamos acreditar que é melhor isto do que nada. E, portanto, eu julgo que é importante que aconteça, mas já que estamos a falar de sucesso e de insucesso e de medidas, nós gostaríamos de saber também qual é o resultado do acordo da Câmara com os CTT com vista à criação de lojas virtuais, porque o município é que custeia parte dos custos e, portanto, gostávamos de saber dessa campanha se já há alguma indicação sobre, enfim, sobre o sucesso ou insucesso da mesma. Muito bem, Sr. Vereador. Só aqui um bocadinho. Sr. Presidente, posso? Sim, mas pode, que eu estou só aqui a... Diga, Sr. Vereador, que eu já vou... Sim, muito obrigada. Só no sentido de também dar mais algum esclarecimento ao Sr. Vereador Rui Barreiro no âmbito das questões que foram colocadas, e o Sr. Vereador Nuno Serra também tem acompanhado toda esta campanha que foi lançada pela Divisão de Desenvolvimento Económico. E, portanto, os vouchers estão a ser distribuídos também em todas as freguesias do Conselho, o que permite, assim, a quaisquer lojas do Conselho poderem ser aderentes e a população não ter que se deslocar a Santarém para poder ter acesso ao voucher. Em relação aos CTT, portanto, o município fez esta primeira contratualização com os CTT, deixando à consideração dos comerciantes. São os comerciantes que agora têm que decidir se querem ou não desenvolver esta área do comércio online, tendo, no âmbito deste protocolo, condições vantajosas para fazer as entregas dos produtos que forem adquiridos assim. Realmente, nós não vamos, deixamos ao critério dos nossos, não só dos nossos municípios, como de quem nos visita, porque a campanha é global e permite a todos aqueles que nos visitam terem acesso ao voucher, deixamos à consideração dos mesmos as lojas onde querem descontar esses vouchers. E, portanto, não há quaisquer limitações. Obviamente, o Sr. Vereador Rui Barreiro estava a focar que, eventualmente, até podem ser mais utilizados em restaurantes e menos em orivesarias ou o que for, mas não temos quaisquer impedimentos relativamente à troca dos vouchers, desde que o estabelecimento tenha aderido. E a adesão é gratuita e é voluntária por parte dos comerciantes. Não sei se o Sr. Vereador Nuno Serra quer aqui também dar mais alguma informação, isto é do que fui acompanhando, mas também deixar este esclarecimento. Não sei se fui ao encontro das questões que o Sr. Vereador Rui Barreiro apresentou, mas pronto, deixar também esta informação adicional. Obrigada. Sr. Presidente, eu depois gostava de colocar uma questão. Pode colocar, depois para eu também responder, está bem? Diga. Então, boa tarde a todos, cumprimento todos na sua pessoa. Eu estive a ver a listagem das empresas, dos estabelecimentos, e encontrei poucos de juntas de freguesia. Não sei se a divulgação nas juntas está a ser eficaz. Sr. Vereador, deixe-me dar aqui uma nota que é o seguinte, e respondendo àquilo que o Vereador Rui Barreiro questionou. Nós, sobre os CTTs, nós falámos isto com o ASO e pedimos ao ASO para divulgar dentro daquilo que são os seus associados e disponibilizámos também essa campanha, as chamadas lojas virtuais. O município, nós assumimos aqui em reunião de executivo que, e é isso que está tramitado com os CTTs, um protocolo que assinámos, e recordo
que havia aí municípios em que até foi alvo de disputa política porque é que não se assinava este acordo com os CTTs. Nós fizemos esse acordo e dissemos que se os primeiros meses eram gratuitos, nós, após análise daquelas entidades e dos comerciantes que tivessem disponíveis para ter a loja virtual, trabalhar com os CTTs nos termos em que estava, o município depois iria analisar se pagava 50%, se pagava 70%, 60%, o que fosse, relativamente àqueles que estavam. Sobre a questão que o vereador está a levantar das freguesias, eu quero dizer aqui uma coisa que é o seguinte: mesmo na cidade, nós temos dito até a exaustão para as entidades virem e serem inscritas. Nós, ao início, começámos com 20, 30, tivemos que ter técnicos nossos a ligar, continuamos a ligar, dissemos às juntas de freguesia para falarem com as diversas entidades que o podem fazer. Hoje já temos, salvo erro, quase 150 entidades neste momento que aderiram e que podem ter estes vouchers. Há uma coisa que, em resposta ao que o vereador Rui Barreiro questionou, nós não podemos controlar aquilo que é a vontade dos nossos munícipes ou daqueles que nos visitam, portanto, em escolherem aquilo que melhor querem, se querem um restaurante, uma pastelaria, uma loja de vinhos, uma universaria, uma livraria, não conseguimos controlar, isso não está previsto. O que nós queremos é que consumam no nosso conselho. Agora, nós vamos ter relatórios, vamos fazer uma análise também disto e depois também daremos a conhecer esses dados. Agora, que a campanha, eu posso dizer, está a correr bem, espero que das freguesias também possam aderir mais entidades, porque é importante que nós também temos vouchers nas freguesias e que mais entidades se inscrevam. Agora, nós não podemos obrigar as entidades a inscreverem, se eles não se inscreverem, portanto, terão essa dificuldade. Muito bem. Mais alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Campanha Santarém Local onde comprar é especial. Isto é o reforço da verba. Devido àquilo que foi o sucesso desta campanha, estamos a reforçar com mais 30 mil euros a verba para esta campanha. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, candidatura ao programa Via Expresso Investidor, programa de atribuição de benefício programa à empresa Porto Cana. Eu quero-vos dizer que é com grande satisfação que mais uma empresa se instala no nosso concelho. Nós muitas vezes temos verificado que dizem que não há investimento no nosso concelho. O vereador Nuno Serra e eu temos tido muitas reuniões sobre estas matérias. Ainda no outro dia pedimos à doutora Susana Calvo para juntar todos os Via Expresso Jovem e os Via Expresso Investidor que vieram aqui, e são investimentos quase de 150 milhões de euros, tudo o que já veio aqui somado só neste mandato de investimento. E muitas vezes fala-se que não há investimento em Santarém, que não há criação de postos de trabalho, portanto, façam aquilo que é o exercício e se calhar o vereador Nuno vai apresentar isso muito brevemente aqui em reunião de executivo para também verificar daquilo que já aprovámos este ano, que eu acho que é importante que as coisas fiquem verificadas, mas é com grande satisfação que, mais uma vez, ainda há pouco tempo foi notícia nacional, a Etogreen instalar-se em Santarém, ser completamente diferenciadora, e agora temos outra vez uma empresa que é diferenciadora, com tecnologia de ponta, que está a instalar em Santarém, que vai criar 40 postos de trabalho. Vereador Nuno Serra, faça o favor de dar a palavra e dar-nos aqui mais algumas informações sobre isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e corroborando, cumprimentar os seus vereadores, corroborando exatamente o que o Sr. Presidente está a dizer, é efetivamente uma grande satisfação, um grande orgulho, e isto mostra que efetivamente há trabalho. Quando muitas vezes dizem que não há investimento em Santarém, que não há trabalho e há investimento porque, como disse muito bem, houve uma empresa que foi notícia nacional que vinha para Santarém. E não é mudado de um lado para o outro, são empresas que crescem em Santarém, que são captadas para vir para Santarém e que foram trabalhadas durante estes 4 anos para se desenvolver em Santarém. E, portanto, um trabalho que é um trabalho de princípio a fim para cá estarem, tal como a Porto Cana, que aqui estamos hoje a apresentar, que é uma empresa com capitais estrangeiros, capitais que não são portugueses, mas que escolheram Santarém, por aquilo que foi a facilidade, o trabalho, a afabilidade, a localização, aquilo que nós tivemos para apresentar e promover a essa empresa. E, portanto, isto é uma empresa na área da biotecnologia, com a planta do cannabis medicinal, mas é uma empresa
que já tem uma equipa que tem 85 anos de experiência combinada em operações farmacêuticas na União Europeia. Portanto, é uma empresa que tem realmente um historial enorme a nível mundial, que trará, no fundo, uma empresa que produzirá medicamentos à base de cannabis, e esta empresa, na primeira fase, vai criar 40 postos de trabalho, 20 trabalhadores do sexo masculino e 20 do sexo feminino, e será uma empresa que, ao contrário do que muitos dizem, não é nem uma fantasia, nem um sonho. Empresas tal esta como a Entogreen já estão sediadas na nossa zona industrial, já estão a requalificar as suas instalações para entrar em elaboração e muito em breve, mesmo muito em breve, estarão a produzir em Santarém. E portanto, vem de encontro àquilo que, como o Sr. Presidente disse, e que nós, desde o primeiro dia, dissemos, quando nos colocavam em causa que devíamos era ter empresas de alta tecnologia, nós dizíamos não. Nós temos que pensar naquilo que é o nosso core business de Santarém, aquilo que é a nossa referência, que a nossa referência é high-tech agro. E neste momento comprova-se aquilo que era a nossa estratégia e está a ser realmente muito bem sucedida. E, portanto, para nós é um grande orgulho. E como queria também acabar esta intervenção como a comecei e dizer que este trabalho deve-se muito àquilo que são os nossos técnicos, àquilo que foi o trabalho de acompanhamento desde o primeiro dia, a criarem todas as condições para que estas empresas cá fiquem e se sediem cá. E aqui eu queria fazer uma menção especial à doutora Susana Calvo, pelo seu profissionalismo, pela sua competência, no acompanhamento exaustivo, que muitas vezes não se resume às 8 horas de trabalho e à noite, ao fim de semana, garantir que estes investidores olhem para Santarém e olhem para a Câmara de Santarém como uma verdadeira parceria, uma parceria para continuarem, para se sediarem cá e que possam se desenvolver cá. E, portanto, eu espero que todos estes exemplos, em especial estes dois que nas últimas 3 semanas vieram para cá, que são exemplos nacionais, são exemplos que se concretizam e que não são nenhuma fantasia, porque muitas vezes... Já estão instalados, compraram as unidades, já estão quase a elaborar e que nos próximos meses entrarão em elaboração, possam ser realmente um exemplo daquilo que também é o nosso trabalho e de todos os vereadores, que não sei se são nós, também de vocês que aqui estão todos, da oposição, tudo, que temos trabalhado para isso e temos concordado e aprovado todas estes vias expresso investidor. E, portanto, eu acho que isto é uma mostra que juntos conseguiremos ir mais longe e Santarém conseguirá captar cada vez mais investimentos. Muito obrigado. Sr. Vereador, e ver mesmo os dados recentes que existem de criação de empresas e mortalidade de empresas, mesmo assim parece que em Santarém acabam por as empresas de crescer um pouco aquelas que nasceram recentemente, mas mesmo assim, comparando na região, sobre os que continuamos a criar mais empresas, os que as empresas duram mais tempo e mais anos, onde a taxa de desemprego é mais baixa e, portanto, todos estes fatores não são fatores ditos pelos vereadores ou pelo Executivo, são dados concretos do INE e esses dados é aqueles que valem. Portanto, achamos que é importante de o referir e sendo certo que muitos outros investimentos se seguirão e alguns deles, como já aqui falámos, hoje em dia, por tudo isto também, não podemos falar de todos, mas aqueles que já podemos falar, falaremos e traremos aqui com todo o gosto para que seja a concretização daquilo que há muito tempo dizemos, que Santarém é um território privilegiado para o investimento atualmente. Muito bem, alguns dos vereadores que usaram a palavra? Não utilizamento de palavras. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos, o PART, contrapartida do município em 2021. Portanto, isto tem a ver... Presidente, se quiser acelerar, nós até ao ponto 31 vamos votar favoravelmente. Certo, muito bem. Mas só de ler para a ata, portanto, a redução teremos que pagar 91.983 euros, portanto, isto é aquilo que nos corresponde este ano, para 2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22. A ação social escolar, primeiro, atribuição de subsídios para material escolar para o ano letivo 2021-2022, está uma estimativa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 23, acordos de colaboração, ranchos folclóricos e bancas filarmónicas do Conselho, proposta de descabimentação de verbas ao abrigo do acordo de colaboração e proposta de descabimentação de verbas para a atribuição do apoio extraordinário.
Vereador, eu aqui quero que a senhora Vice-Presidente, nos pudesse dê... intervir. Sim, que a senhora Vereador nos dê aqui alguns esclarecimentos sobre esta matéria, porque acho que é importante para não ficarem dúvidas, porque nós não estamos a retirar verbas, estamos a dar hipótese de aproveitarem as verbas que não foram utilizadas. Senhora, faça favor, Inês. Isso mesmo, Sr. Presidente. Portanto, obrigada. Aqui dar realmente este esclarecimento. Como todos sabemos, o ano 2020 não permitiu aos ranchos folclóricos, às bandas do nosso concelho fazerem atividades, promoverem os seus festivais habituais, participarem em festivais que vão decorrendo no país e não só, e fora do país, para a atribuição, para justificar a atribuição do apoio. Como sabem, e nós já deliberámos aqui anteriormente, nós não retirámos 1 cêntimo nas atribuições anuais que tínhamos previsto para cada uma das associações, nem desportivas, nem desportivas ainda não deliberámos, mas vão vir em breve. Mas não retiramos 1 cêntimo, o que estamos a propor aqui é que haja esta possibilidade das associações poderem apresentar documentos de despesa sobre estas verbas de 2020 e 2021 ao longo do ano de 2021, até dezembro. E aproveitamos aqui também para acertar uma calendarização, porque os protocolos, os apoios, por vezes, por exemplo, o PAAC era desde abril até abril do ano seguinte, os protocolos também tinham uma data que não era dezembro, o final do ano, e portanto aproveitámos para dizer, portanto, a verba mantém-se, o que nós estamos a propor é que se descabimente a verba do ano de 2020, mas que imediato seja cabimentada para 2021 e que os ranchos folclóricos que não possam ter gasto este montante durante 2020... A nota ficaste esclarecido, não é? Ups, o vereador Rui Barreiro tem aí o seu micro ligado, só um alertazinho. Portanto, como eu dizia, portanto, o ano passado, e este ano mantém-se, os ranchos não federados recebiam 2.500 euros para as suas despesas de atividade regular. E os ranchos federados, 3.000 euros. Não tiveram a possibilidade de o gastar, então, alguns deles. Outros tiveram e fizeram o seu gasto. Alguns deles. Portanto, o que trazemos é, a quem não conseguiu gastar toda a verba, que essa verba seja descabimentada de 2020 e que seja novamente cabimentada e considerada como um apoio extraordinário aos mesmos ranchos e eles possam assim, até dezembro de 2021, ter a oportunidade de gastar quer o resto, o que não conseguiram gastar em 2020, quer o montante que nós propomos que é igual, o apoio é igual, para 2021. E ainda propomos o seguinte, que possam também ser alargado o leque de despesas que os ranchos e as bandas apresentam. Porque, por exemplo, em alguns casos os ranchos diziam, mas as despesas de luz, por exemplo, ou de seguros, ou de alarmes das instalações dos ranchos, continuaram a ser as mesmas, quer os ranchos estivessem em funcionamento ou não. Poderemos nós apresentar estas despesas e, portanto, não estava previsto este tipo de despesas e, neste momento, o que estamos a pedir é que, no âmbito da pandemia, nesta excepcionalidade, nós possamos aceitar todas as despesas que os ranchos folclóricos e as bandas nos apresentem para que possam manter a sua atividade regular, que tão importante é neste fator identitário de cultura do nosso concelho. Muito obrigada. Não sei se o Sr. Presidente... eu devo aqui também acrescentar, temos tido alguns problemas no Teams ultimamente, mas acho que é mesmo... Estou aqui, mas estou sem imagem. Pois, exatamente. Em alguns casos, e pronto, já a nossa divisão de informática também já está a acompanhar, mas por vezes, de repente, ficamos sem som ou ficamos sem imagem, era só deixar este alerta, que seguramente o Presidente estaria connosco, mas podia estar com algum problema. Obrigada. Está sem som, Sr. Presidente? Eu acho que era importante este esclarecimento para percebermos que não estamos a retirar verbas, estamos a dar a oportunidade de aproveitarem as verbas que temos e numa altura tão difícil como a todos atravessamos. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24. Resposta à alteração à composição do agregado familiar e revisão de renda, processo de gestão documental 2021/650.10.105/5.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25, pedido de apoio de pagamento de 50% do valor de renda por 6 meses, processo atendimento número 34/2019. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26, pedido de alteração da composição do agregado familiar e revisão do valor de renda, processo 2021/350.201/18. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27, pedido de apoio de pagamento de 50% do valor da renda por mais 6 meses, processo atendimento número 1/2000. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28, pedido de apoio de pagamento de 50% do valor da renda mensal, processo interno número 4/2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 29, trânsito, comunicação de situação de perigo estradal, Rua 19 de Março, em Santarém. Algum dos senhores causado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30, pedido de atribuição de lugar de estacionamento para a sua comunidade reduzida em Amiais de Baixo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31, isto tem a ver com o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança. Houve aqui algumas alterações, o Regulamento já tinha vindo cá, na Assembleia Municipal foi devolvido à Comissão, portanto, na Comissão reuniu e agora estamos novamente a votar para ser presente em Assembleia Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32, também decorre da lei, empreitada, isto tem a ver com a composição do quarto período de equilíbrio financeiro do PGES. Alguns vezes causado a palavra. Quem vota contra, PST. Sr. Presidente, nós votamos contra esta matéria e queríamos chamar a atenção para o facto de digamos que estes contratos, apesar da fiscalização ter feito o seu trabalho e, portanto, reduzir em quase 40 mil euros a pretensão da empresa, mesmo assim, enfim, aparentemente vamos pagar mais 100 mil euros agora nesta tranche, portanto... Sr. Vereador, e temos aqui uma coisa que é o seguinte, nós temos aqui um impedimento com uma entidade, nós já o dissemos, onde o município de Santarém espera poder imputar algumas dezenas de milhares de euros a uma entidade que nos está a dificultar neste momento, é a única frente que não temos em andamento e, portanto, juridicamente estamos a tratar disso para que seja. Se me disser assim, é uma coisa que será imediata, não, vai-se arrastar alguns anos no tribunal, mas esperamos. Infelizmente temos que o fazer, é a lei, estamos a cumprir, vem a reunião de executivo, mas estamos a acompanhar e muito fundamentados relativamente àquilo que estamos a fazer. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Ponto 33, proposta de escolha de procedimento de concurso para a contratação de serviços de aquisição da apólice de seguros, processo 58 CM, P de passa 2021, CPF, alguns senhores que dão a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 34, ofertas de material de serviço, ofertas de material pelo município de Santarém. Quem quer usar a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos temas para conhecimento, o ponto da RESITES, RSTJ, programa ABN, informação relativamente à questão do primeiro trimestre da rede ABA. Não temos público hoje, mas não disse que não queria intervir, queria estar só como público, temos os senhores jornalistas, portanto até a nossa próxima reunião. Sr. Presidente, só para dizer que nós já recebemos o... Sim. Nós já recebemos para informar e também já pedimos à Viver Santarém para enviar já recebemos a informação proveniente das Águas de Santarém. Eu pedi ao meu gabinete para contactar imediatamente, é aquilo que faço sempre, para enviar às empresas municipais, para enviarem e também espero que ainda hoje ou amanhã tenham da Viver Santarém toda a documentação que solicitaram. Sr. Presidente, nós tínhamos previsto fazer uma visita às obras, quando é que está isso? Era isso que eu ia também dizer, eu queria que fosse no início de maio, que viéssemos um dia, se calhar na primeira reunião que temos, na primeira reunião, se calhar qual é que é o dia que nos dá mais jeito? Nós aqui estamos cá... O dia é sempre a segunda-feira, porque é aquilo que a gente, em termos de organização, temos previsto... Então, se calhar, em vez de ser na 3, na outra a seguir, 3 e 7, 10, não é? É. Se calhar dia 10 de maio, fazemos uma visita às... Agora, e atenção, agora são muitos, Sr. Vereador, são preciso mesmo um dia inteiro. Bem, mas é um dia inteiro, fica marcado para dia 10. Neste momento são muitas que temos a decorrer,
Acho que ainda não vamos ter as do fibrocimento nessa altura, pelo menos poderão estar a iniciar, mas ainda não vai ser nessa altura, mas já temos muitas a decorrer e, portanto, então, vamos agendar para dia 10 o dia... Ok, muito bem, muito obrigado. Dia todo, fazemos as empreitadas. Muito bem. Que peço para que tudo o que coloca à votação para que os pontos sejam aprovados em minuta. Sim, senhor. A questão está aprovada em minuta, portanto, até à nossa próxima. Até à próxima, obrigado.